A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Juvenis. Já estamos na lição número 7, que traz por título A Monarquia em Israel. Eita glória! Se prepara aí, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição número 7 dos juvenis do primeiro trimestre de 2025, que traz por título A Monarquia em Israel. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, pode ficar tranquilo, porque em nosso canal já está disponível a dinâmica para esta aula. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta você acessar o nosso blog. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Vai aparecer o nosso blog e você clica no menu Juvenis. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando na aplicação desta aula. Segue a dica, professor. Então, para iniciar, você pode fazer a dinâmica, mas se quiser também, pode iniciar fazendo algumas perguntas para assim verificar o grau de entendimento, de conhecimento dos seus alunos. Aqui você pode perguntar: o que significa monarquia? Qual foi a grande diferença do período dos juízes para a monarquia? Pergunte também se eles conhecem alguns reis de Israel. Se pode citar os nomes dos reis de Israel. E destaque: quantos monarcas tiveram em Israel e por quê? E quais foram eles? Eita! Já vai apertar o juízo dos seus juvenis. Mas é interessante quando você também inicia fazendo essas perguntas, mas não responde. Eu sei que tem muitos professores por aí que gostam de ficar transmitindo conhecimento, que ele sabe, que ele conhece, mas nesse momento não é oportunidade. Não cabe a nós, enquanto professores, ficarmos mostrando o nosso conhecimento. Cabe a nós estar ensinando a palavra do Senhor. Mas eu sei que tem professor que gosta de ficar demonstrando para os seus alunos que ele tem conhecimento, mas não precisa, porque você já é o professor da turma. Mas vamos dar seguimento, porque a nossa aula só está apenas começando. Vamos para o nosso versículo destaque, onde está escrito: Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5. Veja só, aqui está retratado o desejo, a vontade do povo de Israel. Era um povo de Israel, eram as tribos de Israel que tinham juízes, mas com a velhice de Samuel e seus filhos não estavam obedecendo a palavra de Deus, se reuniram, foram conversar com Samuel dizendo: nós queremos um rei, nós queremos ser igualmente às outras nações. Vou abrir um parêntese, viu? Isso é um perigo. Quando nós, que somos de Deus, povo de Deus, nação santa, nação escolhida, povo adquirido, eita, quando nós queremos ser semelhante ao mundo, devemos tomar cuidado. Você vai ver o prejuízo que essa atitude teve para o povo de Israel. Agora vamos para a nossa leitura diária, que é o nosso devocional. E você já sabe, lá no meu Instagram, pega o endereço PR Giovanni Santos, ou também o Instagram do nosso canal, Descomplicando.ateologia. Todos os dias estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram também, toda quarta-feira, nós postamos um vídeo chamada e um despertador. São materiais de incentivo à participação dos seus alunos. Então, conosco, você tem acesso ao nosso canal no YouTube,
o nosso blog e o nosso Instagram. Nós postamos constantemente diversos materiais para que você possa ter uma aula descomplicada. Eita glória! Agora vamos para a nossa leitura bíblica, que está em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 4 ao 10, em seguida o versículo 18. Recomendo que você faça uma leitura compartilhada. Eu tenho dito aqui, precisamos incentivar, motivar os nossos alunos a estarem lendo a palavra do Senhor. E cabe a você, enquanto professor, cabe a mim, eu estou fazendo isso com você e você deve fazer a mesma coisa com seus alunos. Dando seguimento, vamos para a nossa introdução, o Conectado com Deus. A nação de Israel rejeitou o plano de Deus e seguiu a forma de governo dos povos vizinhos, a monarquia. Mesmo com a série de incertezas e acontecimentos ruins, não podemos perder o foco e permitir brotar em nós o desejo de ser como o mundo, semelhante ao que aconteceu com Israel. Eles acharam enganosamente que seus problemas e suas derrotas recentes se deviam ao governo inadequado, quando na realidade foi o seu pecado que os conduziu à queda. Consequentemente, eles se conformaram com os caminhos das sociedades ímpias e profanas ao redor, em vez de confiar em Deus. A história da instauração da monarquia em Israel serve de alerta para nós. Não podemos ter inveja dos ímpios, precisamos confiar em Deus e obedecer a sua palavra em todas as situações. Professores, presta bastante atenção. Quem operava, quem era o rei de Israel, era Deus. Israel existia através da teocracia, ou seja, no reinado de Deus. Era Deus que ordenava, era Deus que mandava. Deus era o rei de Israel. Agora, este Deus, que era o rei de Israel, tinha seu representante e sempre estava levantando um juiz, para estar ajudando a direcionar o povo, estar caminhando com o povo. Então, quem era o rei de Israel? Deus. Existia a teocracia, quando Deus governa, e Deus escolhia sempre o líder. E aqui nesse episódio, o líder de Israel, o juiz de Israel era Samuel, mas no entanto, com a sua velhice, e seus filhos não estavam descendo a lei do Senhor. A liderança de Israel, os líderes das tribos de Israel se reuniram e foram conversar com Samuel, dizendo: nós queremos ter um rei semelhante às outras nações. E essa palavra, semelhante às outras nações, é um perigo. Deus nos chamou para sermos diferentes em tudo. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. E é um grande perigo na vida de qualquer pessoa, quando você, que teme a Deus, você que tem o Espírito Santo de Deus, quer ser semelhante, quer imitar os costumes, a cultura, a moda das pessoas ímpias. É um perigo. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, primeiro item, que traz por título: o povo pede um rei. No item 1, Israel deixa o Senhor. Toda a nação de Israel andava dispersa espiritualmente quando estava sob as orientações do sumo sacerdote Eli, que era omisso com os erros de seus filhos, Ofni e Finéias. Nesse período, uma mulher chamada Ana, que era estéril, orava a Deus pedindo filho. Ela fez um voto dizendo que se concebesse um filho, o consagraria ao Senhor. Deus atendeu a seu pedido e Ana cumpriu tal voto. Este menino que veio a nascer é Samuel, sacerdote, juiz e profeta, responsável por trazer o povo de volta ao Senhor muitas vezes e, em sua velhice, fez a transição da teocracia para a monarquia, a ungir os 2 primeiros reis de Israel. Veja só, quem dominava, quem governava era Deus. Deus era o rei de Israel. Anterior a Samuel, quem era o juiz era Eli, mas, no entanto, os seus filhos Ofni e Finéias estavam distanciados da presença do Senhor, e por causa disso, Israel muito sofreu. Deus levanta então Samuel, que todos nós conhecemos a história de Samuel e a história de Ana. Ana pediu a Deus um filho e disse que se Deus concedesse, estaria dando, devolvendo, consagrando a Deus o menino. E assim Deus fez. Deus cumpriu com a sua palavra, abençoou Ana, e Ana também cumpriu a sua palavra e devolveu ao Senhor.
É muito importante, viu? Quando você faz um voto, você cumprir. Deus sempre vai fazer a parte dele e espera que você faça a sua. Então Samuel, filho de Ana, tornou-se sacerdote, tornou-se juiz e também profeta. Ele exerceu os 3 ministérios, assim também como Cristo, que é juiz, sacerdote e também rei. Eita glória! Dê para você entender a importância de estar estudando a palavra do Senhor, ter conhecimento. Por isso, vai estudar, vai ler, vai meditar. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: transição na forma de governo. Após a morte do sumo sacerdote Eli e seus filhos, Samuel passou a ser a autoridade máxima do povo. Até então, Israel vivia na forma de governo chamada teocracia, ou seja, estava somente sob orientação e governo de Deus. Até que Samuel envelheceu, seus filhos não seguiram seus caminhos e o povo pediu um rei, como tinham as outras nações. Então, por meio de Samuel, o Senhor explicou os direitos de um rei e o que este faria em detrimento do povo para poder reinar. Ainda assim, o povo insistiu e o Senhor o atendeu. Veja só, os líderes de Israel, os líderes das tribos de Israel, procuraram a Samuel dizendo: nós queremos ter um rei, assim como as outras nações também têm. Nós precisamos ter um rei. O Senhor já está velho e seus filhos não temem a Deus igualmente o Senhor teme. Por isso, nós queremos ter um rei. Nesse exato momento, Samuel ficou muito triste, porque de uma certa forma estava rejeitando ele e os seus descendentes como liderança de Israel. Mas, no entanto, Samuel vai conversar com Deus. Quando Samuel está conversando com Deus, o próprio Deus diz: Samuel, fica tranquilo. Eles não estão te rejeitando, estão me rejeitando. Porque Samuel só era o juiz, mas quem governava, quem mandava era Deus, que era rei dos reis e senhor dos senhores. Mas, no entanto, Deus também informa Samuel: diga ao povo que quando eles tiverem um rei, esse rei vai ter direito às terras, aos impostos, às filhas, vai ter diversos direitos e todos vocês vão precisar pagar imposto para que o reinado possa prosperar e ter crescimento. Seus filhos serão soldados, suas filhas vão estar servindo também ao rei no palácio e assim por diante. Vá e diga a eles tudo aquilo que será direito do rei e eles vão precisar cumprir. E assim fez Samuel. Quando Samuel conversa com as lideranças dizendo: olha, nós podemos escolher o rei, mas o rei vai ter direito nas terras de vocês, o rei vai ter direito a imposto, o rei vai ter direito aos filhos de vocês, às filhas de vocês. Vocês querem isso? Nós queremos. Se toda nação tem um rei, nós também devemos ter o nosso rei. Pensa que situação. Tem gente que tem um coração duro, viu? Você é um desses? Já vá recebendo a palavra aí. Eita glória! Eu lhe disse que aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte: está gostando? Entendendo? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas vamos para o nosso segundo tópico. Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, várias explicações. Para mais informações, entre em contato pelo nosso WhatsApp. E também, na descrição desse vídeo tem o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil
para a revista dos juvenis. Dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, primeiro item, que traz por título: o primeiro rei de Israel. No item 1, o rei escolhido pelo povo. No pedido de um rei, ficava claro que o povo queria imitar as nações vizinhas, inclusive quanto às características físicas de seus governantes. E no meio do povo de Israel, Saul era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Saul foi ungido rei pelo profeta Samuel na ocasião da perda das jumentas de seu pai, no dia de se apresentar ao povo. Saul escondeu-se com medo. Depois de o Senhor revelar seu paradeiro, Saul foi declarado liderança máxima sobre Israel. Preste atenção aqui agora a ordem de como ocorreu. As lideranças de Israel procuram Samuel dizendo: nós queremos ter um rei. Samuel consulta a Deus, dá as instruções e agora também escolhe Saul para ser rei de Israel. Muitas pessoas questionam: mas pastor, quem escolheu Saul foi o povo ou quem escolheu Saul foi Deus? Preste atenção, o povo pede um rei e a vontade do povo é que esse rei fosse forte, fosse alto, semelhante aos reis das outras terras, das outras nações. Então Israel queria imitar tanto na questão de ter um rei e que esse rei fosse alto, fosse forte, chamando assim a atenção. Logo, Deus escolheu segundo o padrão do povo e não segundo a sua vontade. Saul foi escolhido de acordo com a vontade do povo, mas quem olhou entre o povo e disse: é este, foi o próprio Deus. Deus escolheu, mas escolheu segundo a vontade do povo. E você sabe muito bem que quando o povo escolhe, a dor de cabeça é grande. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, consulte a Deus, entrega na mão do Senhor e confia nele. E você está lembrado que o próprio Saul, no dia da sua coroação, estava escondido, estava com medo. Pensa que situação, meus irmãos, mas também não era fácil. Saul nunca sonhou em ser rei de Israel. Mas, no entanto, tinha sido escolhido para ser rei de Israel. Se você, por exemplo, fosse escolhido para ser o presidente do Brasil, como você ficaria? Teria coragem de assumir a presidência do Brasil? Isso aconteceu com Saul. E isso traz muito medo. Quando nós temos de tomar algumas decisões importantes, vem o medo. Mas todo o nosso medo deve ser colocado nas mãos do Senhor. Devemos apresentar a Deus. Ter medo faz parte da vida humana. Agora, eu não posso deixar ser dominado pelo medo. Eu tenho que vencer, porque Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de coragem e ousadia na presença dele. Em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas. Mas dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, segundo item, que traz por título: Saul é rejeitado por Deus. Depois de um tempo, Saul deixou de seguir ao Senhor e no confronto contra os amalequitas, o desobedeceu. A ordem era para não preservar nada, a fim de que Israel não se contaminasse com a maldade do povo inimigo. Mas Saul poupou ao melhor dos animais e ao rei amalequitas. Para piorar, Saul também desobedeceu a Samuel, ao não esperá-lo para fazer o sacrifício antes da batalha contra os filisteus. Saul, por não ser sacerdote, não poderia oferecer sacrifício, mas ao ser pressionado pelo povo, assim o fez e o seu reinado foi rejeitado por Deus. Foi nesse contexto que Samuel disse que o Senhor já está buscando para si um homem segundo o seu coração. A desobediência de Saul fez com que ele fosse rejeitado por Deus. Isto serve de alerta para todos nós. Devemos obedecer a Deus e nos preocupar mais em agradá-lo do que impressionar a homens. Professores, entendam o seguinte: Deus escolhe Saul de acordo com a vontade do povo. Coloca Saul para ser rei e quer abençoar Saul, quer dar graça, quer abençoar, quer dar prosperidade, tanto a Saul quanto também ao povo. Mas, no entanto, Deus dá a ordem a Saul, dizendo que é para destruir todos os amalequitas, não é para sobrar nada.
Quando Deus disse ao povo de Israel que eles entrariam na terra prometida, Deus disse, deixou bastante claro, não faça aliança com este povo. É para expulsar desta terra, para que vocês não possam pegar os mesmos costumes, os mesmos hábitos das nações dessa região. É para expulsar todo mundo. E Deus também disse isso a Saul, mas, no entanto, ele resolveu perdoar o rei Amalequitas. Olha, não poderia ter perdoado, não poderia ter livrado. Quando Deus disse que é para destruir, era para ter destruído. Saul também vai perdoar, não vai destruir os animais mais fortes, os mais bonitos. E ainda disse, olha, isso aqui é para sacrificar ao Senhor. Isso, irmãos, tome cuidado com isso. De boas intenções, o povo diz que o inferno está cheio. Vamos tomar cuidado com isso. Saul ainda vai dizer que ele guardou as ovelhas, guardou o gado, para adorar ao Senhor, para servir a Deus. Deus quer a nossa obediência. Se Deus diz que é não e ponto final. Não tente dar um jeitinho. Quando Deus diz não, é não e ponto final. Mas, no entanto, Saul desobedece a Deus quando preserva a vida do rei do Malequitas, preserva os animais e ainda Saul vai ter a audácia de sacrificar animais, algo que ele não poderia. Porque para sacrificar animais a Deus deveria ser da tribo de Levi. E Saul não era da tribo de Levi, e sim da tribo de Benjamim. Irmãos, cada um tem que ficar na sua chamada. Tem pessoas que querem porque querem entrar no ministério do outro. Fique na tua chamada. Se você é rei, exerça a sua função de rei e vai ser abençoado. Mas Saul achou pouco e talvez ele pensava, já que eu sou rei, eu posso fazer tudo. Presta atenção, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Este versículo serve para a minha vida e para a sua vida. Saul pensava que, já que eu sou rei de Israel, eu tenho todo o poder, eu posso fazer tudo aquilo que eu quero. Nada. Não é assim, não. Precisamos obedecer aquilo que está escrito na palavra. Seja você pastor, seja você pregador, seja você teólogo, seja você aluno, professor, nós devemos obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Não seja o Saul desobediente não, viu? Eita maravilha! É tempo de apertar o juízo dos nossos juvenis, viu? Dando seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, primeiro item, que traz por título o maior rei de Israel. No item 1, o rei escolhido por Deus. Davi surge na história de Israel quando Deus fala com Samuel que levantaria um novo rei para o lugar de Saul. Deus então envia Samuel para a casa de Jessé, porque ali ungiria um homem segundo o seu coração. Na ocasião, Jessé apresenta todos os filhos, exceto Davi, que era o mais moço e apacentava as ovelhas. Quando os rapazes são apresentados a Samuel, o profeta acredita que o escolhido de Deus tivesse as mesmas características físicas de Saul e se impressiona com a aparência de Eliabe. Todavia, Deus intervém e diz a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como ver o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Desta vez fica claro que a escolha do novo rei não seria mais segundo o desejo do coração humano, que se ilude com a aparência, mas sim segundo os padrões divinos, que olha o interior. E quando Jessé mandou buscar Davi, Deus disse: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. E ali Samuel ungiu a Davi. Veja só, é uma história também bastante conhecida a questão de Davi. Quem era Davi? Era o 8º filho de Jessé. Quem era Davi? Para muitos, rejeitado, esquecido pelo seu pai. Mas, no entanto, lá estava Davi, cuidando das ovelhas do seu pai. Quando Samuel recebe a ordem de Deus para ir até a casa de Jessé, porque na casa de Jessé estaria o novo rei de Israel. E este rei seria segundo o seu coração. Por que isso? Porque Saul foi escolhido segundo o coração do povo.
de acordo com as características que o povo acha interessante. Saul, Deus escolheu, mas segundo a vontade do povo. Já Davi foi escolhido por Deus dentro do padrão do próprio Deus. Veja só que isso faz diferença. E, no entanto, quando chega na casa de Jessé, Jessé apresenta agora os seus filhos, em destaque aqui Eliabe, forte, alto, bastante habilidoso. Quando Samuel vê Eliabe, ele diz, é esse homem daí, esse homem é forte, é capaz, é tanta coisa, cheio de qualidades. Mas, no entanto, ele ouve a voz de Deus dizendo, Samuel, não se pressione com as aparências enganam, tenho rejeitado este para ser rei de Israel. Irmãos, as aparências enganam muito. Tem muita gente por aí, meu irmão, com o nome de pregador, com o nome de professor, com o nome de pastor, com o nome de conferencista, e na verdade não é nada. É desprezado, é rejeitado pelo Senhor. E assim todos os filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, e Deus disse, não é esse, não é esse, não é esse. Então Samuel, agora vou fazer o quê? Pergunta então Jessé, acabou, não tem alguém mais não? Não tem um filho esquecido aí não? Só tem um que está cuidando das ovelhas. Irmãos, crente quando trabalha, Deus abençoa. Deus chama pessoas que estão trabalhando. Eita, trabalhe na obra do Senhor. Faça as coisas de Deus que Deus vai estar te abençoando. Deus chama as pessoas que estão trabalhando para exercer o trabalho na casa dele. Mas tem muitas pessoas hoje, no tempo de hoje, ociosas. Estou esperando a minha oportunidade para virar pregador itinerante. Calma, pelo amor de Deus. Vai trabalhar. E no tempo certo, se for da vontade do Senhor, Deus vai mandar te chamar. No tempo de Deus, Deus vai mandar te chamar, mas espere o tempo de Deus. Logo, Jessé manda chamar a Davi. Quando Samuel vê a Davi, Deus diz, é esse daí, esse é o escolhido, unge esse menino aí, porque este vai ser o rei de Israel. Eu creio que todos ficaram atônicos, como é que pode ser um negócio desse? Talvez, até pensaram, Samuel está ficando velho. Como é que Samuel rejeita 7 filhos de Jessé, mais alto, mais forte, mais capacitados, já guerreiros, e escolhe o menor da casa? Porque Deus escolhe quem não é para ser. Deus escolhe quem não tem para dar. Deus escolhe aquele que não pode para ser, porque Deus escolhe e capacita quem Ele quer. E você também tem chamada de Deus, mas fique no prumo de Jeová, fique na direção de Deus, e no tempo certo, você vai ouvir o chamado de Deus dizendo, chegou a sua hora, chegou a sua vez. Eita maravilha, ele diz que aqui o alimento é forte, mas vamos para o nosso terceiro tópico, segundo item, que traz por título, a diferença entre Saul e Davi. Ainda durante o reinado de Saul, Davi começou a se destacar perante toda a nação, por suas qualidades e principalmente por seu coração sempre voltado para o Senhor, que honrava a sua fé e o abençoava. Davi tocava harpa e assim expulsava um espírito maligno de Saul, que o perseguia. Davi matou o gigante filisteu, Golias, que zombava do rei e de todo o povo de Israel. E assim virou tema das canções populares, que o exaltava acima do próprio rei. Tudo isso deixava Saul com mais inveja de Davi, ao ponto de persegui-lo para matá-lo. Saul se afastava cada vez mais de Deus. Suas ações fizeram com que o seu reinado ruísse, até que ele se matou numa batalha contra os filisteus. Davi, todavia, sempre buscava agradar ao Senhor, e após uma árdua jornada de sobrevivência, fugindo de Saul, iniciou o seu reinado. Primeiro, sobre a tribo de Judá, residindo em Hebrom por 7 anos, e após este período, Davi, enfim, assumiu o trono sobre todo Israel. Houve um longo processo desde o dia em que Davi foi ungido até de fato assumir o trono. Estima-se que mais de 15 anos. Isto nos mostra a importância de esperar o tempo de Deus, mantendo-se fiel até o cumprimento total de suas promessas em nossas vidas. Veja só, professor. Deus manda Saul ungir Davi como rei. Davi tinha aproximadamente 15, 16 anos quando foi ungido por Deus através de Samuel. Foi ungido por Samuel, amado de Deus, mas até
até ser coroado, até ser reconhecido, a luta foi grande. Davi vai servir ao rei Saul como seu tocador. Quando o espírito maligno atormentava Saul, Davi tocava e o espírito saía. Davi começou a se destacar também. Matou um gigante, ainda jovem adolescente. Davi, tudo que Davi fazia, Deus abençoava. Deus dava prosperidade. Mas todo o crescimento, toda a prosperidade que Davi estava tendo, vinha de Deus, porque Davi obedecia e Deus abençoava. Mas quando as pessoas começam a olhar a vida de Davi sendo abençoada, crescimento, prosperidade, começou também a trazer vários ciúmes, intrigas, divisões, brigas. Por isso, Saul, por diversas vezes, queria porque queria, tentou várias vezes matar a Davi, porque ele sabia, esse menino tem futuro. Da mesma forma, você tem futuro. É por isso que vem as lutas, as batalhas. Não é porque Deus não está te vendo, é porque você foi chamado por Deus. Assim aconteceu Davi. Toda a dificuldade que Davi passou foi porque Davi tinha chamada de Deus. E quem tem chamada de Deus, a peleja é grande, a luta, as adversidades, mas Deus vai estar contigo. Em todos os momentos, em todas as batalhas, Deus sempre estava guardando e protegendo Davi. Da mesma forma, vai proteger e vai cuidar da sua vida. Agora, você tem que ser igualmente Davi, ser obediente, respeitar a liderança, porque veja, viu, mesmo Saul tentando matar a Davi, Davi honrava, respeitava a liderança. E hoje tem muitas pessoas dizendo, eu tenho chamada de Deus, mas não quer obedecer à liderança. Davi não fez isso não, viu? Mesmo Davi sendo perseguido por Saul, Davi permaneceu fiel a Deus e às lideranças. Faça a mesma coisa e você vai ser abençoado. Ah, pastor, mas está se levantando. Faça a mesma coisa que você vai ser abençoado. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eita glória! Quero saber o seguinte, está gostando? Então, por gentileza, né? Se inscreva no canal. Agora vamos para o nosso quarto tópico, mas antes, preste atenção. Nós estamos lançando o nosso curso para professores da EBD. É um curso novo, 2025. Se você quiser participar conosco do nosso curso, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato conosco e fale, pastor, é sobre o curso para professores. Entre em contato pelo meu WhatsApp. E também, na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações com relação ao curso para professores 2025, que vai ser bênção pura sem mistura. Vem estudar conosco. Dando seguimento, vamos para o nosso quarto tópico, primeiro item, que traz por título Jerusalém, no item 1, Deus prospera o reinado de Davi. Davi se esforçou muito como rei e foi tão bem sucedido que, em um período inferior a 10 anos, após a morte do rei Saul, expandiu o reino desde o Egito até o Golfo de Acaba. Foi um grande líder, estrategista, que soube influenciar guerreiros e, por meio de companheirismo, diplomacia, conquistas militares e, sobretudo, por sua constante dependência do Senhor, tornou-se o maior rei que Israel já teve. Finalmente, sob a liderança de Davi, Jerusalém se torna a capital do reino. Os jebuseus que habitavam na cidade resistiram até a vitória dos israelitas. Fato interessante é que a cidade de Jerusalém é a mesma cidade de Salém, citada em Gênesis, que tinha por rei Melquisedeque, o qual abençoou o patriarca Abraão. Gênesis, capítulo 14, versículo de número 18. Veja só, a cidade de Jerusalém, que significa paz, é uma cidade muito importante. E se você for olhar no mapa mundi, pode até pedir que seus alunos estejam olhando. A cidade de Jerusalém fica no centro da terra. Eu acho isso bastante interessante, viu? É por acaso, sim ou não, a cidade de Jerusalém fica no centro da terra. Esta cidade de Jerusalém, que antes se chamava Salém, é a mesma cidade que já teve por rei Melquisedeque, que é aquele que abençoou Abraão e recebeu o seu dízimo. E aquele também, o qual o próprio Jesus Cristo, ele é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque.
são fatos importantes com relação à cidade de Jerusalém. E nós devemos estar orando pela paz em Jerusalém. Você, em algum momento, já esteve orando pela paz em Jerusalém? Se não, aproveite a oportunidade e faça oração com seus alunos, para que Deus possa abençoar, guardar, proteger, trazer paz sobre a cidade de Jerusalém. Dando seguimento, vamos para o nosso quarto tópico, segundo item, que traz por título: o centro político e religioso da nação. Jerusalém era uma cidade estratégica, pois estava numa posição central, elevada e menos vulnerável a ataques externos. Fora tomada por Davi, antes os jebuseus, e posta como capital política do reino, ao mesmo tempo em que se tornou também o centro religioso de toda a nação. Isto porque Davi fez questão de levar a Arca da Aliança a Jerusalém. Ela foi abrigada numa espécie de tabernáculo imóvel, uma tenda fixa, segundo Samuel capítulo 6. Assim, o fervor espiritual de toda a nação foi despertado. Todo Israel se voltou para adorar ao Senhor, e o culto fora consolidado, a ponto de Davi querer construir um templo. Entretanto, esta missão ficaria ao encargo de seu sucessor ao trono, seu filho, Salomão, que posteriormente vamos estudar também, tá bom? Como vimos, diferente de Saul, quando Davi chegou ao topo, não deixou de depender do Senhor e obedecê-lo. Pelo contrário, a despeito de seus defeitos, ele sempre buscou adorar e se consertar perante o Altíssimo. Não por acaso, todo o reinado de Davi foi de grande sucesso. Deus abençoa nossas vidas quando o colocamos em primeiro lugar e o adoramos em espírito e em verdade. Veja só, Davi, o maior rei de Israel. Davi trouxe a Arca da Aliança para estar em Jerusalém. Davi queria porque queria construir o templo lá em Jerusalém, mas, no entanto, o próprio Deus o proibiu, dizendo que o seu descendente construiria o templo, porque Davi foi um homem muito de guerra. Por causa disso, foi impedido de construir o templo, mas o seu filho, no caso Salomão, foi quem construiu o templo de Salomão, o templo de Israel, que foi sensacional. Irmãos, devemos perceber o cuidado de Deus. Muitas pessoas podem questionar: pastor, por que Deus abençoou Davi tanto, mesmo Davi tendo diversas falhas, defeitos? E será que você não tem? E Deus também não está te abençoando? O grande segredo da bênção do Senhor, sabe o que é? Ser uma pessoa humilde, temente a Deus, confessar seus pecados. Está escrito que aqueles que confessam e deixam alcançarão misericórdia. Mas hoje as pessoas querem pecar, não querem confessar, muito menos se arrepender, mas querem a bênção do Senhor. Não vai chegar. Aqueles que confessam e deixam alcançarão misericórdia. E assim foi a vida de Davi, homem temente a Deus, homem que quando pecava, e veja que Davi pecou, viu? Se arrependia, confessava, se jogava aos pés do Senhor com muita oração, jejum, consagração a Deus, para que Deus pudesse ter misericórdia da sua vida. Isso fala, sabe o quê? De temor, de respeito. E nós precisamos ter esse mesmo temor, esse mesmo respeito a Deus. Será que estamos tendo? Agora vamos para a nossa conclusão. E lembrando, a nossa dinâmica já está disponível em nosso canal. E a nossa dinâmica sempre estreia toda quarta-feira, às 14h05. Nosso vídeo aula, na quarta-feira, às 9h05. A dinâmica, às quartas, às 14h05. E sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição número 7, na quarta-feira já estou a lição número 8, pois a lição número 7 está em nosso canal desde a semana passada. Tudo isso para que você possa estudar antecipadamente. Mas vamos para a nossa conclusão, onde está escrito: nesta lição, compreendemos um pouco mais sobre a formação da monarquia em Israel e como Davi, esquecido por seu pai, que o via apenas como menino, foi lembrado por Deus, sendo escolhido como rei. Portanto, não desanime se alguém estiver desdenhando de você. Saiba que Deus tudo vê e está no controle. Espere o tempo dele, mantendo-se fiel, porque na hora certa, tal como Davi, você verá o poderoso agir do Senhor em sua história. Devemos entender que você vai estar
aonde Deus quer que você esteja. Mas para isso, espera o tempo de Deus. Eu vejo hoje muitas pessoas precipitadas, querendo forçar a porta para chegar aonde quer. Não é assim. Se Deus quiser, Ele lhe tira e lhe coloca no palácio. Se Deus quiser, lhe tira do palácio, lhe coloca na prisão. Tudo está na vontade de Deus. Saiba esperar, orando, buscando e consagrando sua vida a Deus, porque no tempo certo a bênção vai chegar, a promessa vai se cumprir. Eu disse, Davi esperou 15 anos para ser coroado rei de Israel. Você pegou essa dica? E que Deus continue te abençoando. Mas eu quero saber o seguinte, já está inscrito no canal? Não acredito. Está conosco até agora. Não se inscreveu, não deixa um like, não faz uma pergunta. Só sangue de Jesus na sua vida, tá bom? Mas que Deus te abençoe cada vez mais. Eita glória! Até a próxima aula. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, curso básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.